Bem, irmãos, nós chegamos então nesse mês de maio, mês da família, segundo o nosso calendário, e nós então estamos com um novo tema, que nós introduzimos aí hoje pela manhã, essa proposta chamada família, construção de pessoas. Nós já falamos um pouquinho disso aí no nosso boletim, nas nossas redes sociais, também hoje pela manhã, e nós chegamos agora no instante do qual também vamos aproveitar isso aqui nesse tempo com a palavra de Deus, nesse tempo de mensagem. Maio, mês da família, construção de pessoas. Nós estamos então pensando nesse momento de olhar para a família como esse fórum, esse contexto que forma pessoas. E quando a gente pensa nisso, é muito imediato a gente pensar no quê? Nos filhos. Porque os filhos nascem e da nossa espécie nós somos esses seres que precisam de outros para que os pequenos sejam formados. Então eles precisam de tutoria, eles precisam de serem conduzidos. Mas muitas das vezes a gente acaba absorvendo a ideia de que isso só tem validade para algum período da vida e depois de algum certo momento nós já estamos crescidos, maduros e não precisamos mais de construção, né? Mas a bem da verdade é que o que nós entendemos a partir da palavra de Deus, sim, é que nós temos esse desafio de buscar projetar para as nossas vidas a estatura de Jesus Cristo. Isso implica uma vida toda, irmãos, de dedicação, de esforço para sermos construídos. E aqui nós precisamos nos voltar para essa importância da família nesse contexto, porque a família é desses ambientes que mais nos exigem para que a gente seja edificado. Mas é um tremendo laboratório de Deus, por exemplo, para as nossas vidas. É um tremendo curso, é uma tremenda imersão de conteúdos dos quais estão para nos provocar e nos desafiar a sermos melhores, sim. Mas nós temos que querer, nós temos que ter a humildade de entender que, olha, existem novas lições, existem aperfeiçoamentos necessários para a minha vida, e foi o que eu provoquei hoje pela manhã aqui com a igreja. Nós precisamos olhar para a nossa família e entender que tem um algo especial ali da parte do Senhor para nós. Entender que Deus não nos colocou apenas para que a gente conviva junto, para que a gente tenha a gente por perto, nos amando e de alguma certa forma caminhando com a gente, mas existem sim oportunidades novas de crescimento, porque por mais que a gente alcance níveis e momentos ou etapas sejam concluídas no decorrer da nossa vida, outras etapas vêm e outros aprendizados são necessários para nós. O casamento é um grande exemplo disso. Eu falei isso na pastoral, por exemplo, do nosso boletim desse domingo, dizendo assim, olha, quando alguém do ponto de vista de maturidade, de ser adulto, alcança o ápice, aí ele vai para o casamento, é como se rolasse um reset. Ele vai começar a aprender tudo de novo, porque daí a vida 2 vai implicar novos desafios. Mas para que a gente aprenda, para que a casa, o lar, tenha esse aspecto de construção na vida das pessoas, a gente tem que estar nessa abertura de querer aprender, para que a gente possa fazer os outros serem construídos e a gente também possa ser campo de construção por meio das outras pessoas que convivem com a gente e nos amam. E a cada um desses domingos de maio nós vamos olhar para uma área importante em que essa construção ela é necessária e precisa para as nossas vidas. E hoje nós vamos ver esse subtema do mês que é construção na família por meio do amor. Portanto, nós vamos falar de amor de novo. Nós vamos tomar mais um comprimido. E eu convido você para que abra a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto, Mateus 22, 34 a 40. Esse importante texto que fará a base para todo o nosso desenvolvimento adiante. Mateus 22, 34 a 40. Nós já passamos por esse texto e voltaremos aí. Mateus 22, 34 a 40. Na NVI o texto vai dizer assim, intitulado O Maior Mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, resposta de Jesus. Mas aí Jesus não para por aí e de graça, de lambuja, né, vamos dizer assim, Jesus, ele vem e continua. Mas olha, o segundo é semelhante a ele. Presta atenção nessa palavra, ele é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós olhamos esse texto aqui ainda esse ano, quando nós olhamos Fundamentos da Vida Cristã em fevereiro, na série intitulada Fundamentos, reconhecendo o amor como um dos fundamentos dos quais nós precisamos da nossa caminhada com Deus. E por que falar de amor nesse aspecto de construir pessoas que se dá no ambiente da família? Volto a dizer, volto a reforçar aqui, porque o amor ele é essencial. Eu crente, você filho de Deus, nós precisamos entender que nas nossas vidas, nas nossas caminhadas, não pode faltar amor. O hábito antigo, os crentes gostavam de ir nas suas salas e deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 como se fosse um talismã, né? Assim, alguma proteção pudesse acontecer ali. E à luz desse entendimento, nós precisamos compreender que talvez a gente precisaria abrir 1 Coríntios 13 e deixar aberto lá para a gente ler todos os dias. Entender do quanto que o amor ele é importante. Porque é Jesus quem diz isso para nós e nós não devemos esquecer dessa importância. E nisso a gente vai falar dessa importância do amor não somente para a família, mas para tudo e para todos, tal qual a gente já viu aqui esse ano. Veja, a gente vai ver que esse perito na lei, ele vem experimentar Jesus, ele na verdade está querendo testar Jesus e ele faz essa pergunta: Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus cita Deuteronômio 6,5, quando ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí Jesus vem e cita também Levítico 19,18, quando diz: ame a seu próximo como a si mesmo. E Jesus diz: esse segundo, ele é semelhante ao primeiro, ou seja, ele está querendo dizer assim: olha, eu estou vindo dizer desse aqui também, porque ele é tão importante, ele tem tanto peso, ele tem tanta importância, ele merece tanto reconhecimento e valor, como o primeiro que nós vimos aqui, como o primeiro que eu disse a vocês. Nós vamos ver então Jesus falando desse algo mais importante, que é o amor a Deus, mas destacando também algo que não deve ser esquecido, que é o amor ao próximo. E por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque é muito confortável a gente falar de um tema abstrato, de um tema, vamos dizer assim, espiritual, conceitual. Quando nós falamos de Deus, é esse campo do qual nós não estamos tocando, nós não estamos vendo, não é desse nosso campo aqui terreno, então fica de alguma certa forma mais confortável, porque ele não é tão comprovável, tão aferível assim. Mas Jesus sabia que era importante reforçar sobre algo que já dizia a respeito à realidade imediata daqueles que estavam perguntando para eles e para todos os demais que também o ouviram e para nós que, por exemplo, hoje lemos esse texto aqui. A importância de entender que, olha, tão importante quanto é amar a Deus, é amar o próximo, e Jesus diz, é semelhante a Ele, é tão relevante, é tão profundo quanto esse primeiro, porque esse público aqui, os peritos da lei, os fariseus, eles eram muito dados, muito doutores em quererem se dizerem excelentes para com Deus, mas eles não eram excelentes para com o próximo. E o que Jesus está querendo confrontar e dizer para eles aqui é que, olha, não basta, não vale a pena querer dizer que você está assim com Deus, mas você está totalmente despreocupado do seu próximo. É importante a gente ver isso aqui, porque a Bíblia vai comprovar essa mensagem em outros textos, em outras menções. 1 João, primeira carta de João 4,20, o apóstolo vai dizer assim para a gente: olha, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem pode ver, como ele pode amar a Deus a quem ele não vê? João está dizendo assim: como você pode dizer de algo tão elevado, tão profundo, tão grandioso, se é aquilo que é mais cotidiano, mais pronto, mais imediato, mais disponível, você não consegue fazer isso acontecer? Gálatas 5,14 é a vez do apóstolo Paulo, e Paulo vai dizer assim: olha, toda a lei, aí Paulo ele vai fazer um resumo só, ao invés de ficar em dois, aí Paulo vai estabelecer um só, ele vai dizer assim:
Toda a lei se resume num só mandamento, que é: ame o seu próximo como a si mesmo. Aí vocês entendem para onde que Paulo vai? Porque é muito cômodo ficar falando de Deus, discursando a respeito de Deus, mas Paulo está querendo dizer assim: olha, se você está realmente preocupado com uma vida piedosa, santa, e você quer centralizar essa lei para dar uma direção única de vida, para dizer a mensagem única da sua vida, que você está comprometido com isso, expresse isso para com o seu próximo. Viva esse resumo, porque ele de fato pode em si mesmo demonstrar a essência que está movendo de fato no seu coração, no seu amor a Deus. Isso aqui não quer dizer, não quer pretender que amar a Deus para Paulo nesse contexto aqui fica num fator secundário, mas Paulo está querendo dizer assim: se você se desdobrar, se você se esvaziar, se você se colocar para amar o próximo da forma como você deve amar, isso já é uma obra de Deus. Isso já demonstra uma centralidade de Deus na sua vida. É por isso que esse mandamento ele pode ser um resumo, sim. É por isso que o amor ele é a base de tudo e ele não pode faltar, ele é a base essencial de Deus e precisa estar presente em tudo, inclusive na família. Esse é um destaque bem importante para nós, porque a família é um dos ambientes mais desafiadores, sim, para o exercício do amor. Talvez alguns aqui possam dizer assim: ah, pastor, isso é óbvio. Ter amor na família, a família tem amor, essa aí está fácil, vamos passar para a próxima. Mas eu pergunto, será que é tão óbvio assim mesmo? A prática de vida das nossas famílias contam essa mensagem? A prática de vida, as ações de vida, as decisões, os relacionamentos, as interações vão contar sobre a presença, a existência do amor na família? Se é tão óbvio assim, e Deus viesse aplicar a grande prova dele para com a sua família a respeito do amor, passaríamos na prova, nós e nossas famílias? Essa é uma pergunta importante, porque nós devemos realmente nos questionar se o nível de amor, do amor que facilmente a gente quer dizer e quer mencionar a respeito da sua existência, é tão comprovável e é tão ao nível de Deus como às vezes a gente pensa que é, mas na verdade não é. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui nessa noite é sobre a experiência certa do amor na família, porque existem tipos diferentes que a gente pode destacar para entender esse conceito do amor. Na nossa língua, no português, o amor ele é uma palavra muito genérica, ele agrupa muita coisa numa expressão só, e por agrupar tanta coisa numa expressão só, fica muito difuso, fica muito aberto, porque a gente usa a palavra amor para dizer que a gente gosta muito de pizza, e a gente usa a palavra amor para dizer que Deus abriu mão do seu Filho na eternidade, lá para que ele viesse ao mundo ser encarnado e morrer a pior das mortes por amor a nós. A mesma palavra. E às vezes essa palavra, então, ela não faz jus às compreensões que nós devemos ter de fato sobre o amor. No grego antigo, koiné, do qual o Novo Testamento ele foi escrito, existem várias designações para amor, que distinguem as construções do que amor pode ser em diferentes expressões. E desses muitos conceitos, nós vamos encontrar duas delas apenas presentes no Novo Testamento. Uma delas é o ágape, que tem a ver com o quê? Com o amor supremo, e o outro é o filia, que é o quê? É o amor da amizade. A maior incidência que nós vamos ver no Novo Testamento é o do amor ágape. O filia ele é mais genérico e mais atribuído a vínculos e relacionamentos, como aqueles que Paulo menciona nas suas cartas, pelo afeto que ele tinha a algumas pessoas que ele queria muito bem. Mas é um uso bem menor. A grande palavra usada no Novo Testamento para amor é o ágape, e nós precisamos distinguir isso aqui para tirar o máximo proveito disso aqui para nós hoje nessa noite. O amor ágape que o Novo Testamento nos apresenta, que é a grande menção sobre amor nas palavras aqui do texto bíblico, é o amor que é incondicional, ou seja, não tem condições para ele. É um amor que é sacrificial, ou seja, ele se sacrifica. E ele nasce da vontade e do pensamento, ou seja, é uma decisão. Você decidiu por amar, pensando e raciocinando acerca daquilo.
Perceba que não é um sentimento, não é aquilo que você tem vontade, aquilo que você simplesmente sentiu e aí é amor. Mas não, ele é uma construção, ele é uma decisão. É por isso que é o amor supremo, é o amor divino de Deus, o amor perfeito, o amor excelente. É o amor que é descrito e pormenorizado, sim, como eu já disse aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Agora, o amor filia, que é aquele amor da amizade, que é encontrado, sim, bem menos frequência no Novo Testamento, é o amor do afeto, do vínculo, da identidade. É o amor que nos faz querer ser amigo de alguém, é porque houve uma identidade, houve um encontro, um alinhamento entre um que é e o outro que é parecido e quis se estar junto. É aquele amor que define as amizades, é o amor sim, daí sim, ligado ao sentimento, você se sentiu bem, alguém foi muito atrativo do ponto de vista como fala, como brinca, como se reporta, como se relaciona com você, e deu vontade de você ser amigo dessa pessoa, então esse é o filia. E aqui, gente, é importante a gente distinguir esses dois tipos de amores, porque essa é a grande dificuldade do nosso tempo. Na nossa cultura ocidental, nas nossas gerações, a experiência do chamado amor ligado às pessoas, a gente tem entendido, a gente tem projetado o amor somente este tipo de amor, que é o amor o quê? O amor filia, o amor do que eu amo porque eu gosto dele, eu amo porque eu tenho afinidade com ele, eu amo ele porque nós nos entendemos e nós nos queremos bem, eu amo ele porque de alguma forma rolou uma liga e aí a gente quer estar junto, a gente quer construir uma grande amizade, uma grande parceria, uma grande caminhada de vida. Mas esse é um amor sentimental. As pessoas só entendem no nosso tempo amor ligado a essa experiência do sentir, das emoções, das boas emoções. E daí surge o problema, porque quando não se tem o sentimento, daí não se tem amor. Não, você só ama se você sentiu, se você não sentiu, você exclui o amor. E daí, o que acaba acontecendo quando você não tem o sentimento? Aí você vive o contrário ao amor, que é o que? É o repúdio, a repulsa, a rejeição, às vezes num caso muito extremo sim, o ódio também. Mas não odeia, se você não ama, né, então você vai dar a esse tipo de experiência. Às vezes você pode dizer assim, pastor, eu não chego a odiar. Você não chega a odiar, mas você também rejeita, você não escolhe amar, você não decide amar. De alguma certa forma, você simplesmente só está à procura dos sentimentos quando você pensa sobre o amor. Então, o nosso conceito moderno de amor no nosso tempo, na nossa sociedade, está ligado à identidade, à afinidade, à minha panela, ao meu clube, a quem eu gosto, a quem eu quero estar junto, e os outros com quem eu não sinto esses tipos de emoções, a gente faz aquela escolha muito simples, que é a de no mínimo ser indiferente, ou ignorar, ou deixar para lá, ou fingir que não é a ver com a gente, que a gente não tem esse compromisso do amor. Só que este é um problema muito grave, irmão. Sabe por quê? Porque não é esse tipo de amor que o nosso Deus pede de nós para com o nosso próximo. Jesus não pediu para os seus discípulos amar o amor de amizade, o amor das emoções a todas as pessoas. Não é aquele amor que, como se você fosse ter afeições por todas as pessoas, e é aí que os nossos problemas eles começam, porque estamos num tempo em que as pessoas estão procurando sempre o sentimento para justificar o amor, e quando ele não está lá, as pessoas simplesmente entendem, não amo, ou vou fingir que eu nem estou pensando sobre isso, porque se eu sou chamado a amar o próximo, mas eu não estou sentindo emoções que justifiquem esse amor, logo eu prefiro nem pensar nisso para ficar confortável. Mas aí o nosso terceiro ponto para a gente finalizar essa abordagem de pensar essa diferença entre o entendimento do amor. Nós devemos repassar adiante para o próximo, nós devemos experimentar para com o próximo do mesmo amor que nós recebemos de Deus. E o amor, gente, presta atenção nisso, isso é muito profundo. O amor que nós recebemos de Deus foi o amor ágape, não foi o amor da amizade, não foi o amor emocional, o amor do vínculo, o amor filia, não é? Não foi esse amor.
É importante a gente entender aqui hoje, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, quando Deus amou o Leandro, quando Deus amou você para mandar o Filho dele, não significa que Deus ele sentiu afinidade para com você. Porque Deus ele é muito santo e você é o mais mísero dos pecadores. Como a santidade de Deus ia encontrar liga com o teu estado do qual você estava nas trevas? Como Deus poderia olhar para a gente e ter afeto e ter esse gosto, essa emoção de querer estar junto, de vinculação, de aproximação, que justificasse o que Ele fez, simplesmente por amar dessa forma? Deus, Ele não sentiu afeições pela gente, do ponto de vista de emoções, quando a Bíblia diz que Ele nos amou. Deus não sentiu um sentimento de amizade, não foi uma experiência de um sentimento, porque Ele é santo e Ele não compactua com o estado do qual nós estávamos antes de Cristo. A Bíblia vai dizer em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a gente precisa entender a verdade disso, que nós estávamos num estado totalmente de não agradáveis a Deus, de não repudiáveis a Deus. Tem muita gente que olha para alguém e fala: eu não vou querer ser amigo daquela pessoa, porque eu não posso amá-la, porque eu não tenho liga com aquela pessoa. Se Deus fosse fazer isso por nós, Deus não teria mandado Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Nós precisamos entender isso. Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor para conosco quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Pastor, o que significa esse pecadores? Significa o que nós cantamos aqui hoje, nessa noite. Nós éramos inimigos de Deus. Nós cantamos aqui: inimigo eu fui, mas o teu amor lutou por mim. Que amor é esse de Deus que lutou por mim e lutou por você? É o amor do qual Deus olhou para as trevas e quis estar nas trevas. Deus quis fazer amizade com as trevas que você era e por isso Ele te amou e foi mandar Jesus? Não, não é esse amor. Ou é um amor muito diferente, muito profundo. Nós ainda éramos pecadores, éramos inimigos de Deus e Deus decidiu nos amar. Deus decidiu enviar Jesus por amor a nós. Tiago 4:4 vai dizer assim: olha, a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou seja, quando diz que Deus amou o mundo, como assim o Deus do qual, em amizade com esse mundo, Deus pôde amar esse mundo, Deus pôde amar pecadores nessa condição? Isso tem a ver com esse tipo de amor do qual Deus, Ele desenvolveu por nós, Ele nos amou, que tem a ver com esse amor profundo, o amor ágape, o amor do qual Ele é superior, Ele é supremo, porque Ele não precisou de condições para que o amor acontecesse. Ele simplesmente aconteceu por uma decisão de alguém que bom que fez essa decisão de amar e enviar o seu Filho. Nós precisamos entender que não é do amor, do afeto, do vínculo, das emoções, das afinidades que Deus sentiu por nós, mas Deus sentiu o ágape por nós. E é por isso que nós vamos ver que Ele não viveu um amor ligado à nossa condição, Ele viveu um amor que exigiu sacrifício dEle, ou seja, Ele ofertou seu único Filho Jesus, Ele humilhou seu Filho, encarnando-o, fazendo-o vir à terra para ir à cruz em nosso favor. E Jesus viveu esse amor obedecendo ao Pai, indo à cruz, se separando do Pai ali na cruz do Calvário, quando Ele levou todas as nossas transgressões. Quando Ele morreu por nós, Ele estava ali vivendo esse tipo de amor também. Um amor que Ele decidiu ter, que Ele teve vontade de ter, que Ele optou por ter para nos salvar. Ele nos deu desse amor do ágape para nós, e é esse amor do qual Ele nos deu que Ele pede para que a gente tenha uns para com os outros. Ainda finalizo essa parte dizendo o texto de João 13:34, quando daí Jesus vai elevar o nível. Jesus vai dizer assim: olha, um novo mandamento eu vos dou para quem? Jesus estava falando para os discípulos. Até então o conceito de amor era: amem o próximo como a si mesmo. Era o segundo maior mandamento do qual Jesus mencionou, mas em João 13:34 Jesus diz: olha, tem uma atualização aqui, tem um novo nível, um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros. E amem-se como? Como eu
vos amei. Como Jesus amou os discípulos? É o amor ágape. Jesus não amou os discípulos porque os discípulos fizeram por merecer o amor de Jesus. Muito pelo contrário. Os discípulos não fizeram por merecer o amor de Jesus. Os discípulos abandonaram Jesus na cruz. Do líder, do mais vinculado a Jesus, Pedro, negou Jesus, fugiu, saiu fora, abandonou o barco, abandonou o projeto. Traição, como muitas vezes as pessoas vivem e querem romper com as pessoas para sempre. Os discípulos mancaram com Jesus. Mas Jesus viveu o amor ágape. Jesus não viveu o amor das emoções, Jesus viveu o amor que decide amar. E é esse amor que Jesus pede aos discípulos e para todos os seus discípulos, olhando pela palavra de Deus, nós podemos trazer e aplicar para nós também. Nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou, como Ele dispensou seu amor para conosco, nós também devemos viver esse amor para com o nosso próximo, esse amor ágape. Ele deve estar presente nas nossas vidas, deve estar presente entre nós uns para com os outros, nas nossas famílias. E por que tudo isso? Porque entre tantas coisas, a primeira delas, isso é um mandamento de Deus. Segundo, além de ser um mandamento de Deus, é o que Jesus também vai dizer, que é assim que a gente mostra o amor de Deus ao mundo, é quando a gente ama uns aos outros como Ele nos amou. É o amor que de fato vai nos permitir ter a construção de pessoas nas nossas famílias, sermos construídos e construímos outras pessoas por meio do amor. Duas aplicações aqui para nós nessa noite, olhando essas verdades aqui. Depois de tudo isso, a gente tem que pensar, irmãos, na família que deve ser construída por pessoas por meio do amor. E nós precisamos olhar para as nossas famílias, para as nossas histórias, e precisamos entender a importância do amor para que, sim, possa haver um ambiente de construção de pessoas. É preciso ter amor, e isso não é uma realidade tão óbvia quanto parece. Porque se fosse tão óbvio que o amor está presente nas famílias, por que tem tantos casais com tantos desafios entre si? Por que divórcios acontecem? Por que a indiferença chega e toma conta? Pessoas que estão ali para viver uma história a fundo, no contexto familiar, não se importam, ignoram, abandonam seus. Pais que abandonam filhos e filhos que abandonam pais. Abandonam desde a forma para valer, mais profunda, mais definida, mas às vezes de uma forma sutil também, abandonam os filhos ao celular, abandonam os seus filhos nos seus quartos, esquecem dos seus filhos, garantem ali o elemento básico da subsistência, da sobrevivência deles, pagam uma boa escola, dão bons presentes e acham que por isso os seus filhos estão bem supridos. Mas tantas vezes falta o amor da presença, o amor do sacrifício, o amor da entrega. Não é? Tantos que acham que dando algumas coisas está de suficiência para os seus amados, das suas famílias, em plenos dias caóticos como esses que nós vivemos. Como é triste a gente ver a realidade de famílias que têm irmãos, sim, que não se falam, que não se aguentam, que não se toleram. Mas a gente acaba achando que o amor, de alguma certa forma, está sempre presente nas famílias. Como está sempre assim presente nas famílias? A gente precisa entender que o amor ele não é tão comum como tantas vezes a gente pensa que está. É fácil pensar, concluir que assim, família já prevê por si só a experiência, o conter do amor. Mas a gente precisa pensar sim, se de fato, na realidade da prática de vida das famílias, o amor ele está ali presente, porque se não está, como podem haver famílias, histórias familiares, elos, vínculos familiares, dos quais não contemplem, não incluam o amor? Se nós somos filhos de Deus, se nós obedecemos a Bíblia, se nós somos comprometidos com a palavra, se nós queremos obedecer a Deus nosso Pai, Jesus nos ensinou que o amor é base, é essencial, é primordial. E se Jesus ensinou isso, significa que na minha, na sua, em todas as famílias nossas, aqui daqueles que creem e dizem todas essas coisas, o amor deve estar presente. E essa é uma noite, é uma oportunidade da qual nós temos que olhar nas nossas famílias de uma forma concreta, objetiva, real, prática, entender o amor estar aqui. Eu vivo de fato o amor. A minha família é uma família que, além do conceito toda família tem amor, o amor está presente aqui de fato. É comprovável, Deus analisando, observando, percebendo as nossas famílias, irá enxergar a experiência do amor de fato ali.
Nós precisamos pensar disso de uma forma muito aplicada, muito direta, porque se não há amor, ou se não há toda a fluidez do amor, eu quero te dizer, é preciso amor. É um compromisso do qual nossas famílias devem ter para com si mesmas, mas antes de tudo ter para com Deus, de experimentar o que é mandamento da parte do Senhor. Porque isso aqui é o que Jesus disse das coisas mais importantes, requeridas e necessárias. E nas famílias devem ter amor, porque é por meio do amor que haverá a ocasião das construções de pessoas poderem acontecerem. A família construindo construindo a sua família, também os outros membros. Estarmos prontos, disponíveis, acessíveis para que a gente se ajude a ser melhor, a se entregar pelo outro, a ajudar o outro, a contribuir para que o outro seja melhor, de fato. Segunda aplicação direta para nós é, além do conceito da presença do amor, é preciso pensar que tipo de amor que está acontecendo aqui na família. Na minha família, nas nossas famílias. É o amor que tem a ver com esse amor de Deus, o amor bíblico, o amor ágape, ou será que a gente só está experimentando sentimentos nas nossas famílias? Porque o grande problema do sentimento é que quando o sentimento ele é comprometido de alguma forma, se o amor que experimentamos é pautado no sentimento, quando o sentimento de alguma forma ele é roubado, o amor fica comprometido, ele desaparece, ele evapora também. E aí a gente precisa se dedicar a pensar sobre a experiência desse amor profundo de Deus nas nossas famílias. Pensar o quanto ele é importante e deve estar nas nossas famílias. Amar nas nossas famílias como Deus nos amou, porque é o puro amor e o amor que de fato vai nos fazer melhores, vai nos fazer possíveis para sermos construídos pela nossa família e construímos as nossas famílias também, os membros das nossas famílias também. O amor que está presente nas nossas famílias, se temos entendido o amor como presente, é daquele amor que não é condicional? Essa é uma pergunta importante, porque hoje em dia é muito fácil perceber a experiência do amor, inclusive dentro da família, mas a experiência de amar que não é incondicional, mas ela é condicional. Isso tem muito a ver com famílias do nosso tempo. Cônjuges que só querem amar se o outro for exatamente o que ele espera dele. Pais que querem amar, que estão tudo para amar e apoiar os seus filhos, se os seus filhos comprarem o projeto de vida que eles esperam que os seus filhos tenham. Filhos que de fato estão comprometidos somente com os pais, amando os pais de uma forma interesseira dentro do que os pais têm a oferecer. Irmãos que se relacionam apenas de uma forma interesseira mediante as vantagens que se podem obter. Ou membros da família que de fato só querem amar, mas sempre, muitas vezes, renegam o amor porque a expectativa com relação ao outro está frustrada e aí, de alguma maneira, ele não está pronto para amar. Condições que vão se colocando nas famílias para que o amor aconteça, mas o amor bíblico do qual nós aprendemos com Deus não é um amor ligado a condições, é um amor do qual você ama porque você entende que você precisa amar, é um compromisso de amor, é uma decisão, é uma racionalização de que você precisa viver essa experiência de se doar, de se entregar, porque você é comprometido com aquele que é pura bondade, que ensina desse amor, que não requer de uma outra parte, de um outro interesse para você, para que você assim o ame. É assim que nós vamos ter a oportunidade de construir pessoas, quando a gente abrir mão de fato das condições para amar pessoas. Afinal de contas, as pessoas, elas vão ser diferentes da gente, elas vão viver etapas diferentes e isso vai oportunizar para que a gente construa ou seja construído por elas. Mas se em meio à experiência das diferenças, a gente ficar buscando condições para amar e abrir mão do amor quando as condições não forem suficientes, a gente vai abrir mão de experimentar daquilo que nós dizemos que experimentamos e recebemos de Deus. Como podemos viver isso? O amor verdadeiro que nós devemos ter nas nossas famílias é o amor que não pode também ser vivido por meio do egoísmo. Ou seja, tem que haver sacrifício e sacrifício pelo outro. Porque hoje em dia as pessoas elas estão muito dispostas ao sacrifício, mas ao sacrifício que trará bem a elas mesmas. É o individualismo que impera
na nossa sociedade, no nosso tempo, e as pessoas estão muito prontas ao sacrifício que de alguma forma conferirá vantagens a elas. Mas as nossas famílias devem ser o campo do qual as pessoas, de fato, queiram fazer algo pelo outro, como a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 13, que não tem a ver com os nossos próprios interesses, mas tem a ver com o interesse do outro também. Hoje em dia as pessoas elas só querem se dispor a coisas que de alguma forma não custem nada a elas, ou de alguma forma vai trazer algum benefício para elas. Mas esse amor puro, ágape, do qual nós aprendemos aqui, é o amor do qual nos requer esforço, dedicação, abrir mão, sacrifício, se empregar pelo outro. Foi isso que Jesus fez por nós, foi isso que Deus, o nosso Pai, fez por amor a nós, não é? Nós vemos que tem muitos pais que não querem se sacrificar pelos filhos. São pais que de alguma forma fazem o básico, o conceitual, o convencional, pagam contas, dão coisas, dão suporte, colaboram com coisas que de alguma forma eles julgam importante para os filhos, mas coisas que vai exigir mais deles, do tempo, do vínculo, do abrir mão de compromissos particulares para investir em passar, em construir em uma outra pessoa melhor. Muitas vezes tem tantos pais que não estão prontos para abrir mão de si mesmo, nem mesmo para os seus próprios filhos. Temos visto nos nossos dias pais que acham que, de alguma certa maneira, dinheiro é tudo, e aí se ele conseguir muito dinheiro, ele dará muitas coisas à sua família, e a sua família assim estará abençoada. Mas quantas famílias têm se deteriorado, mesmo em meio a situações mais fartas? Porque se há os recursos, mas se falta daquilo que o amor verdadeiro tem a oferecer, e do qual não se dispôs a viver. Mas para viver o amor verdadeiro é preciso abrir mão, é preciso se dedicar ao outro. Pais precisam se dedicar aos filhos, não é simplesmente dando um bom lar para viver, pagando um bom estudo, articulando um bom projeto de vida. Mas pais precisam orar pelos filhos. Quantos tempos nossos pais têm vivido e investido em orar pelos seus filhos ou orar pelos seus filhos? Você tem sido aquele que tem sido instrumento de bênção e edificação para os seus filhos? Você tem empregado tempo para compartilhar as bênçãos, o testemunho do que Deus tem feito na sua vida com seus filhos? Você tem aberto mão do seu tempo, da sua internet, do seu lazer, do seu descanso, do seu conforto, para empregar da sua vida na construção na vida do seu filho? É disso que nós estamos falando quando nós olhamos para essas coisas aqui, é esse amor que abre mão de si, visando o outro, visando o bem do outro, visando o bem que o outro necessita. É uma realidade do qual nós vemos tantos casais que já não querem se sacrificar um pelo outro, mas tudo é uma relação de troca. E aqui eu pergunto, se você ora pelo seu cônjuge, se você deseja que ele seja melhor, se você se dedica a construir ele, a incentivar ele, a ajudá-lo a ser melhor. Filhos que não querem se sacrificar pelos pais. Os pais são mantenedores e facilitadores da vida até certo ponto, mas depois a vida passa, as situações se invertem e os lados ficam diferentes, e muitas vezes os pais precisam de ajuda e os filhos não querem viver essa dedicação, esse emprego de vida pela a sua família mais, porque passou o tempo e eles sempre cresceram numa mentalidade utilitarista, do qual eles quiseram usufruir tudo do que os pais trouxeram para eles, mas eles não estão prontos para amar sacrificialmente mais os seus pais, como de fato eles deveriam amar. As pessoas não estão mais achando tempo para sacrificarem uns pelos outros, porque o egoísmo está cada vez mais presente nos nossos dias, e isso impacta as nossas famílias. No último aspecto aqui que eu quero chamar a atenção é que esse amor que precisa estar nas nossas famílias e que vai construir pessoas, é um amor que não pode acontecer por meio das emoções, mas ele deve ser racional. Porque no nosso tempo, tudo que se quer amar o tempo todo, como nós já vimos aqui, é amar por sentimentos e por emoções. Mas não se vivem as decisões reais e importantes do amor. Hoje em dia nós percebemos famílias em que tudo o que se fala é somente aquilo que o outro quer ouvir, porque afinal de contas, se falar o que se precisa, muitas vezes você não vai ser recebido, bem recebido, você não vai ser bem quisto, você não vai ser amado, vamos dizer assim, e fica esse jogo do amor, do qual todo mundo é amigo de todo mundo, mas ninguém se doa no amor verdadeiro do que o outro precisa. Pais, olha o grande perigo disso aqui, pais que só querem ser amigo dos filhos,
só querem ser bem-quistos pelos filhos. Eles vão dizer o que os filhos querem ouvir, eles vão patrocinar as vontades dos filhos, eles vão dizer sim, eles vão dar meios, vão dar recursos, mas eles não se portam como de fato os filhos precisam que eles se portem, em ser pais. Pais que digam não, pais que digam o de fato que os filhos precisam ouvir, pais que corrijam a rota dos filhos. Tem muitos pais do nosso tempo que simplesmente querem viver esse amor do ser amigo do filho, do não criarem disposição para com o filho, mas eles negam do amor verdadeiro que cuida do bem-estar acima de qualquer vontade que se queira ouvir, que se busque ou que seja desejado pelos filhos. E isso é algo do qual nós precisamos pensar também nessa noite, porque Deus é o nosso Pai, e sendo o nosso Pai, Deus dá tudo aquilo que a gente deseja? Deus, Ele fala tudo aquilo que a gente só quer ouvir? Deus, Ele nos dá o que a gente precisa, Deus fala o que a gente precisa ouvir, e Ele é um bom Pai ou não é? Se a gente crê que o nosso Deus fazendo dessa forma, Ele é um bom Pai, por que tantos pais do nosso tempo querem fazer tudo a um modo diferente de Deus, achando que estão fazendo da forma correta? É porque falta amar como Deus nos amou, é porque falta amar como Jesus nos amou. Esse amor ágape, esse amor profundo, esse amor verdadeiro. Eu não estou dizendo aqui que pais não devem suscitar e manter relacionamentos saudáveis e de amizade para com os filhos, mas isso é um fator secundário. Mais do que amigo, você deve ser pai, você deve amar o seu filho, empregando o melhor por ele, independente da reação emocional dele, porque vão haver horas das quais a emoção dele não vai gostar, mas você precisa ser o pai do qual ele precisa de você. É assim que o nosso Deus é para conosco, é assim que nós devemos também suscitar nas nossas famílias, porque só aí nós de fato vamos viver a realidade de construção nas nossas famílias por meio do amor. Esse é um tempo, irmãos, de cada um de nós pensarmos nas nossas famílias e no nosso papel para com as nossas famílias. Nós não podemos estar nas nossas famílias simplesmente por estar. Sobre o amor, precisamos pensar sobre essa presença do amor e do tipo do amor que estamos cultivando e experimentando nas nossas famílias. Porque não vai adiantar você querer viver um ambiente de construção profunda por meio do amor na sua família, se você, por exemplo, não tem o amor presente lá, ou se o amor que você tem experimentado é o amor daquele que não traz os efeitos profundos e verdadeiros que Deus reserva para a sua família, porque afinal de contas é o amor do sentimento, é o amor da amizade. Nós precisamos entender a profunda verdade de se viver o amor de Deus, o amor que experimentamos e recebemos de Deus para com as nossas famílias. É esse amor que vai nos dar o ambiente de construirmos as nossas famílias e sermos construídos pelas nossas famílias também. E esse é um tempo do qual nós devemos pensar em meio a todas essas coisas e rever nossas famílias, rever os nossos papéis diante das nossas famílias e fazer novos concertos na medida em que a gente perceba que coisas precisam ser diferentes nas histórias das nossas famílias. Esse é um tempo do qual você precisa pensar se você tem amado a sua família como Deus te amou, desse amor profundo do ágape aqui. Esse é um tempo do qual você deve pensar se de fato você está experimentando a fundo esse amor. E é tempo de renová-lo, de cultivá-lo, de buscá-lo para a sua vida, porque é esse amor que dará as condições de você ser a bênção de uma pessoa, de um membro da família que constrói na sua família e que se permite ser construído por outros que, dentro do amor verdadeiro, constroem a tua vida também. Nós devemos orar por essas coisas, pedir ao nosso Deus que Ele renove desse amor puro, verdadeiro e profundo, para que as nossas famílias sejam um ambiente de edificação de pessoas, segundo os princípios certos e corretos da parte de Deus, como nós precisamos viver. Ore comigo. Senhor, a Tua palavra ela é muito clara, muito direta naquilo que ela nos ensina. E, mediante o confronto daquilo que nós observamos nas nossas vidas comuns, é claro para nós as coisas que precisam ser diferentes. Nós buscamos, Senhor Deus, no nosso tempo, na nossa época, na nossa geração, desesperadamente pelos sentimentos. Mas os sentimentos, ó Pai, eles são parciais, eles são limitados, eles são só de partes. Eles não são perfeitos. Os sentimentos, eles não
produzem tudo aquilo que a grandeza do amor perfeito do Senhor, do ágape, tem reservado para nós. Senhor, e ajude o teu povo a amadurecer em viver para além do campo das emoções. Nós precisamos viver, ó Pai, com uma mentalidade, ó Pai, com uma consciência sadia diante do Senhor, moldada pelo Espírito Santo, decidindo amar mesmo quando não haver condições para o amor, condições sentimentais para o amor. Decidir amar mesmo quando não estamos tão suscetíveis ao que estamos experimentando emocionalmente. Senhor Deus, precisamos fazer essa escolha de viver do algo mais lindo e maravilhoso do qual o Senhor viveu por nós. Nós devemos viver para com aqueles que a gente mais ama também, que estão mais próximos de nós. E leve-nos, Senhor Deus, a essa experiência profunda de amar como o Senhor nos amou, de viver o amor profundo que o Senhor teve por nós e assim alcançar toda a grandeza do que o Senhor tem para as nossas vidas e para as nossas famílias. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que cada um que aqui está quer viver uma grandeza, ó Pai, de uma família abençoada que é construída mutuamente por uns e os outros presentes na família. Mas para isso é preciso o amor, e é preciso o amor correto. O amor do qual experimentamos do Senhor precisa estar em nós, ó Pai, nas nossas famílias também. E nos abençoe a tudo isso. Abençoe as famílias que aqui estão, Senhor. Se há alguns aqui, Senhor Deus, então, percebendo todas essas lacunas, Pai, transforma o teu povo, mude os nossos corações, acerte as nossas rotas, aprimore em nós os nossos níveis e compromissos do amor perfeito e verdadeiro que deve haver nas nossas famílias, para que as nossas famílias sejam um retrato e uma demonstração pura da tua glória, porque são movidas pelo amor perfeito de Deus. O amor, ó Pai, que a tua palavra tão perfeitamente nos escreve, e que está proposto para as nossas vidas, para as nossas histórias e para as nossas famílias também. Que assim seja, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes nessa noite. Nós assim oramos, nós assim humildemente te pedimos, no nome de Jesus. Amém.